Vamos então ao nosso último palestrante deste painel. Convido para vir aqui à frente, senhor Tiago Bongiovanni, da Inoxpar Parafusos. Por favor, Tiago, tenha bondade, venha para cá. Oi, som. Tá bom, certinho, valeu. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Bongiovanni, sou engenheiro da empresa Inoxpar, indústria de fixadores de aço inoxidável. Vou falar um pouquinho sobre a empresa, o grupo da empresa, e depois a gente vai falar um pouco sobre as estruturas de sistemas fotovoltaicos, especificamente para telhados. A Inoxpar ela é uma fábrica de aproximadamente, está chegando aos 40 anos já de atividades. Ela tem uma outra empresa do grupo, que se chama Belle System, uma empresa especializada em beneficiamentos de alumínio, né? Vou falar um pouco agora sobre a Inoxpar especificamente, passar um videozinho para vocês. Você consegue dar o play aí no vídeo? Aí. O áudio, acho que tá sem o som aí no vídeo. Bom, não tem problema. Vou falar um pouco aqui. Mostrando um pouquinho sobre a Inoxpar, é uma fábrica que a sede dela fica em Guarulhos, na cidade de São Paulo, próximo do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Nós temos um parque fabril com diversos processos produtivos, sendo estampagem a quente, estampagem a frio, laminações de rosca, usinagem, tudo para poder produzir diversos tipos de fixadores em aço inoxidáveis. Nós temos aproximadamente aí uns 25 mil itens em estoque, a pronta entrega, tudo em parafusos, porcas, arruelas. Atuamos em diversos segmentos produtivos aqui no Brasil, sendo linha branca, linha automotiva, linha agrícola e a linha solar, que é o nosso produto aqui do dia, né? Diversos itens especiais, itens padronizados por normas. Então, pensando em parafusos, qualquer tipo de modelo você encontra na Inoxpar. Agora eu vou mostrar um pouquinho sobre a Belle System. A Belle System, como eu falei anteriormente, é uma empresa especializada em usinagem de alumínio, focada na produção de peças da linha fotovoltaica. Então, é uma empresa só de serviços, né? Então, ela recebe do cliente o alumínio extrudado e ela faz todo o beneficiamento de corte, furo e montagem para construir as peças de fixações do sistema fotovoltaico. Então, ela tem processos produtivos automatizados, sistemas de corte, furo automatizado, tem um setor de engenharia específico para poder fazer desenvolvimento de produtos e projetos da linha fotovoltaica. E esse é o foco da empresa. Está com aproximadamente aí 10 anos de mercado já, atuando nessa parte de beneficiamentos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre sistemas de fixações rooftop, né, que seria sistema de fixações de painéis fotovoltaicos em telhados. Vou passar um vídeo. A inovação de placas fotovoltaicas pode aumentar um pouquinho o som? Como reduções de custo na conta de energia elétrica e menor impacto ambiental. Mas na hora de efetuar a instalação das placas fotovoltaicas, você precisa tomar cuidado, pois caso os parafusos e porcas utilizados não forem instalados do modo correto, o risco de acidentes aumenta drasticamente. Isso acontece pois em situações de intensas ventanias ou de fortes chuvas, aumenta a pressão sobre as placas. E sem uma instalação correta em um material resistente, as chances dos parafusos se soltarem dos telhados ou lajes são grandes, podendo causar acidentes e danos a imóveis, carros, motos e à vida. Pensando nisso, a Inoxpar apresenta a linha solar, que dispõe da linha mais completa de fixadores para a energia solar do Brasil. Todos são fabricados com materiais de alta resistência à corrosão, com baixo custo de manutenção, com a resistência mecânica adequada e comprovada para suportar as mais diversas ventanias registradas no Brasil. Acesse o site inoxpar.com.br, envie o seu projeto e receba uma amostra. Pensou em fixadores de qualidade? Pensou em Inoxpar. Então, pessoal, o assunto que eu queria trazer para vocês hoje era sobre problemas de instalação de sistemas fotovoltaicos em telhados, né? Existem vários
motivos e possibilidades que podem gerar um problema de soltar os módulos no telhado. E isso está acontecendo muito aqui no Brasil. O problema é que não está sendo muito divulgado, porque quando acontece o problema, o pessoal quer corrigir logo e abafar o caso. Alguns acabam até caindo aí nas redes sociais e o pessoal acaba observando e às vezes até aprendendo o que não pode fazer para deixar o problema acontecer. Eu vou passar para vocês uma parte da estrutura que vocês precisam ter um certo cuidado para prevenir esse tipo de problema. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação, um caso real, que aconteceu na cidade de São Paulo, aqui, mais ou menos nessa região, cidade interior de São Paulo, Panorama, onde nessa região aqui, numa determinada data, teve uma tempestade, e nessa região aqui, de acordo com esse mapa aqui é o mapa de Isopleta, é o mapa que dimensiona, que classifica a velocidade do vento no Brasil. Então, é uma região aqui que está nessa faixa rosa, que é a faixa onde tem a velocidade de vento aqui, de acordo com a norma NBR, de 45 metros por segundo, equivalente a 162 km por hora. Então, é uma região que pode sim ter um vento muito forte. E aqui é o exemplo de uma tempestade rápida. Uma tempestade que aconteceu naquela cidade. Você pode dar o play no vídeo, por favor? A inovação de... Não, não é essa. Você pegou a palestra correta? Pessoal, o vídeo que tinha aqui era de uma chuva forte que acabou destelhando a casa todinha, né? Mas o resultado dessa tempestade ocasionou umas situações semelhantes à que eu vou mostrar aqui para vocês. No caso aqui, um telhado que desabou por causa do peso dos módulos. Então, o peso do módulo mais a velocidade do vento, o telhado foi para o chão. Uma outra situação aqui também, de uma estrutura metálica no chão, que veio o vento, derrubou ele todinho. Uma outra situação aqui era uma cobertura metálica que recebeu os módulos fotovoltaicos. Situação semelhante aqui também de estrutura no chão. Aqui, estrutura que estava em cima de um prédio, que veio o vento, derrubou e caiu em cima dos carros. Essa situação aqui era triângulo de laje, que também o vento veio e derrubou. E aí vai, diversos exemplos aí de problemas. E uma das situações que pode proporcionar esse tipo de problemas, essas avarias dos sistemas fotovoltaicos, são os sistemas de fixações das estruturas que fazem a interface com os telhados, né? Pode ser telhado fibrocimento, estrutura de madeira, estrutura metálica, laje, qualquer tipo de projeto de telhado. Esses são os produtos que fazem a conexão do trilho, do grampo, do módulo com a laje. Esse aqui é um produto que hoje em dia tem pouca importância para quem está instalando, porém é o que faz a ligação. Então precisa ter um cuidado muito especial com o produto, com a escolha do produto e com a forma de aplicar o produto também. Vou mostrar aqui um pouco dos materiais que existem aí disponíveis no mercado e na Inoxpar também. Esse daqui é o carro-chefe praticamente para telhado, né? São os prisioneiros que se utiliza para fazer a fixação em telhados de fibrocimento com estrutura de madeira. São os parafusos com rosca dupla e você encontra aí no mercado e na Inoxpar também, principalmente, esses prisioneiros com comprimentos de até 400 milímetros de comprimento total, partindo de 200, com as roscas métricas de M8 a M12, a rosca madeira soberba, que é a rosca que atarracha na madeira, com os diâmetros de 8 a 12, e com os vários sistemas de chaves, tipos de materiais e resistências mecânicas, né? E o que acontece? A gente tem uma diferença de resistência mecânica muito grande, com uma pequena variação no diâmetro do pré-furo, onde é rosqueado esse tipo de prisioneiro. Aqui é um exemplo de um pré-furo de 7,2 milímetros, que é o pré-furo correto para o prisioneiro, que ele te dá uma resistência de cargas máximas de 1.370 kgfm, e o mesmo prisioneiro na mesma madeira, só que com o diâmetro do pré-furo 1 milímetro maior.
você reduz metade da resistência, com só 1 milímetro. Então, essa é uma preocupação, é uma especificação importante de se atentar na hora de instalar o fixador. 1 milímetro você dá mais da metade de queda na resistência. 2 milímetros você já praticamente não tem resistência de ancoragem nenhuma desse fixador. E o que acontece? Vem uma chuva, vem uma carga, vem um vento qualquer, você pode se desprender todo o sistema fotovoltaico. Um outro exemplo aqui importante também são os ganchos para instalação no sistema em telhados com telha cerâmica. Independente da estrutura, se é uma estrutura metálica ou uma estrutura de madeira. Esses ganchos normalmente são fornecidos com os parafusos já de fixação do caibro de madeira. E o que acontece? A gente fazendo uma simulação aqui de instalação, utilizando o parafuso com comprimento de 25 milímetros, engastado na madeira, e um outro com comprimento de 50 milímetros, engastado na mesma madeira. Com 25 milímetros, o gancho consegue se permanecer fixo com até 50 quilos. Com o dobro do comprimento do parafuso, ele quase 5 vezes mais, 240 quilos de resistência de ancoragem do gancho na madeira. Tudo isso por causa do comprimento do parafuso rosqueado na madeira. E aí a gente tem outro sistema aqui também, para telha calhetão, aqueles telhas de vãos maiores, fabricados de fibrocimento hoje em dia, né? Antigamente era amianto, hoje em dia é fibrocimento. Aqui é o exemplo do sistema, né? Do suporte. Suportes fixados com 5 rebites e o mesmo suporte com 3 rebites. Eu vou até deixar o vídeo rolando aqui para ver o ensaio, o resultado dele. Com os 5 fixadores, a telha consegue segurar o suporte com... Está escrito errado aqui, gente, até peço desculpa. Com 5 fixadores, ele segura com até 100 quilos. E com 3 fixadores, o suporte se solta antes de chegar a 100 quilos. O texto aqui está errado, está repetindo o slide anterior. Mas o resultado aqui é 100 quilos, a telha racha, com 5 fixadores. Com 3 fixadores prendendo o suporte, antes de alcançar 100 quilos, com 90 quilos de carga de arrancamento, o suporte se solta da telha. Então, tudo isso está relativo à forma e como você está fixando o elemento que faz a interface da estrutura no telhado. Outro exemplo também, que já é bastante usual também, que é o prisioneiro que faz a fixação em estrutura metálica. Independente do tipo da telha, se é telha fibrocimento ou telha metálica trapezoidal, quando você utiliza o prisioneiro. Normalmente, o que o mercado disponibiliza aí na distribuição dos kits fotovoltaicos é um prisioneiro padronizado. Só que a gente tem uma variedade muito grande dos tipos de terças metálicas utilizados nos telhados. Então a gente tem terça com espessura de 2 milímetros, 2.2, temos com 1.5 até 0,95 de espessura. E para cada espessura de terça metálica, é necessário um tipo de rosca que faz o atarrachamento ideal na fixação do prisioneiro. Então essa rosca que eu estou falando aqui. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem um exemplo aqui de uma simulação que nós fizemos. Esse aqui é um perfil metálico tubular com espessura de 0,95, muito fina, que normalmente não seria possível fazer esse tipo de fixação. Mas existe sim uma rosca específica que pode sim ser instalado nesse tipo de espessura, que consegue promover uma carga de ancoragem compatível de acordo com a necessidade de resistência mecânica do sistema fotovoltaico. Então aqui um exemplo, né, de uma rosca especial para espessuras finas, que conseguiu garantir uma carga máxima aí de 170 kgf. Então existe uma variável muito grande aqui no Brasil de projetos, e você precisa ter uma atenção especial com o tipo de fixador, de acordo com o tipo de terça que tem no telhado. Agora aqui eu mostrando para vocês uma outra solução, que
não muito popular, mas existem muitas necessidades de instalação, que seria nos telhados fabricados com telha de concreto protendido. Muito usual em galpões pré-moldados, né? Galpões industriais. Então aqui é um sistema, um fixador que consegue ser encaixado no vão das telhas, né? Esse tipo de telha não permite a furação delas, então você não pode perfurar esse tipo de telhado. Ele é um telhado construído com concreto e cordoalhas protendidas. Então, onde tem cordoalha na telha, não pode ter perfuração. Então, o ideal aqui, na hora de fazer a montagem de sistema fotovoltaico nesse tipo de telhado, é você ter um sistema de encaixe, igual que a Inoxpar disponibiliza no mercado, que ele entra no vão da telha, onde encosta uma na outra, e ele faz o encaixe fazendo uma espécie de sanduíche, né? E tudo instalando por cima do telhado. Então, você pega esse suporte, vira ele aqui no sentido da rosca, passa ele pela telha. Depois que ele passa esse suporte pela gravidade, ele já fica na posição horizontal, e você vem e faz o aperto do sanduíche do prisioneiro sobre as telhas. Na Inoxpar a gente consegue esse produto aqui com comprimento de até 400 milímetros, a rosca métrica, M10 ou M12, e todos eles fabricados com aço inox A2 ou A4 com a resistência de 70 a 80 MPa de tração. E é um sistema que consegue garantir uma carga de ancoragem de 1.800 kgfs, muito além da necessidade do sistema. Depois a gente entra aqui no telhado com telha zipada. Não sei se vocês já conhecem. A telha zipada, ela é uma telha metálica, que ela é perfilada no próprio telhado. Então são os maquinários que são erguidos à altura do telhado, tem uma bobina metálica, e esse maquinário desbobina a chapa e já vai perfilando e vai percorrendo pelo telhado. Esse tipo de telha, elas são zipadas nas partes, nas laterais da telha, uma nas outras, né? Então, essa parte aqui em cima é chamado de zip. E é uma telha que não é padronizada. Então, cada fabricante determina a geometria do zip dela para o projeto. E o local de fixação do sistema fotovoltaico para esse tipo de telhado é sempre no encontro das telhas, que é a região titulado como zip. E existem vários tipos de suporte para vários tipos de projeto de telha, de acordo com o fabricante da telha. No Inoxpar nós temos esses 3 modelos aqui de suporte zip, que consegue atender aí aproximadamente uns 95% dos fabricantes de telha zipada nacional. Então é isso aí, pessoal. Eu estou finalizando aqui a nossa apresentação. A gente gostaria de deixar algumas dicas para vocês na hora de projetar e orçar um sistema fotovoltaico, que seria, primeiro, fazer uma análise preliminar da estrutura da edificação e da estrutura do telhado e das telhas, né? A gente faz orçamento, só analisa primeiro a demanda necessária de energia elétrica, e essa parte aqui estrutural, às vezes fica em segundo plano, às vezes nem é analisado, né? Depois que você fecha o pedido, que aí começa a vir a entender os problemas que podem estar acontecendo após o fechamento do contrato. Então isso aqui é muito importante analisar antes de fechar um pedido. Às vezes você tem um telhado legal, bem feito, bonito, novo, só que a estrutura que está recebendo a telha foi dimensionada só para a telha, só para a carga da telha e para a carga de vento da região. Então, você colocar os módulos sobre a telha, você pode ter um problema estrutural da edificação. E às vezes você tem tudo legalzinho, só que você não tem a estrutura da edificação adequada, né? Você tem a estrutura do telhado, tem a telhado, mas a estrutura da edificação não está adequada para uma carga maior. Então isso é importante analisar também. Um outro ponto, analisar a compatibilidade da estrutura dos módulos fotovoltaicos com a região e o local de instalação. O que acontece? Existem muitos fabricantes de estrutura no mercado que está no distribuidor ou está vendendo a estrutura direto no mercado. Só que existem algumas classificações que às vezes não é divulgada. Então existem estruturas que às vezes um preço muito bom, uma economia interessante,
só que ela não é compatível com cargas altas de vento. Então, às vezes a gente está buscando preço, mas está esquecendo da qualidade, né? Então, isso aqui é muito importante também você analisar e entender qual que é a capacidade de resistência mecânica da estrutura que está sendo projetada para a sua instalação. E por último aqui, né, que é o óbvio, né, projetar a instalação. No caso, às vezes você tem lá uma estrutura, tem tudo, aí quando você está no telhado instalando, aí está faltando uma broca, ou está faltando uma ferramenta, né? Então, o trabalho de subir e descer é perigoso, né? Pode acontecer vários probleminhas, então precisa ter esse planejamento. E executar tudo de acordo conforme o projeto e o manual de instalação. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar aqui passando um pouco do conteúdo para vocês e espero que esse congresso proporcione aí grandes conhecimentos para vocês, que seja bastante valioso para todos, né? Muito obrigado.